Olá para todos. Esse é o primeiro podcast da Produtécnica. Primeira entrevista, nós vamos falar hoje com o professor Elmar Luiz Floss. Ele é engenheiro agrônomo, doutor em agronomia, possui mais de 30 anos de experiência no ensino e pesquisa e hoje é diretor do Instituto de Ciências Agronômicas, que fomenta a especialização de profissionais na área da agronomia e da medicina veterinária. O pessoal formado já, né, professor? Sim. Então, professor, é uma satisfação recebê-lo aqui no nosso primeiro podcast, onde nós vamos trazer para os nossos ouvintes, independentemente da ligação que eles tenham com o agro, já que a cadeia produtiva começa no campo e termina na mesa de todos nós, né? Isso se a gente falar apenas na produção de alimentos, algumas reflexões e informações a respeito do nosso dia a dia e o que nos espera nesse cenário mundial que vem sofrendo mudanças tão significativas nos últimos meses. Mas, professor, vamos lá. Sabendo da evolução tecnológica pela qual a agricultura passou nas últimas décadas, foi exponencial. Se compararmos o aumento das áreas de plantio no Brasil, paralelo com o aumento dos resultados que as culturas como milho e soja tiveram, a gente tem que o ganho de produtividade por hectare foi tremendo. A gente não pode comparar o aumento de área com o aumento de produção. O que se produz hoje por hectare é infinitamente maior. Eu lembro, na década de 90, quando eu ia passar as tardes lá na firma, que a gente falava em 110 sacos de milho por hectare, era uma coisa absurda. Hoje esse número é totalmente suplantado, né? Então, a primeira pergunta que eu faço para o senhor: quais foram, no seu entender, os principais avanços nos últimos 20 anos que permitiram esse boom de incremento de produtividade e qualidade nos grãos produzidos? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço, Leonardo, o convite aí da Produtécnica para participar desse primeiro podcast aí. Parabéns pela iniciativa, e a Produtécnica sempre é pioneira aí em atividades ligadas ao agronegócio e oportunizando, então, esse bate-papo aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso aí. Na verdade, agora em dezembro, eu completo 45 anos de formado, né? E como me formei, imediatamente entrei na universidade como professor, como pesquisador e fazendo extensão. Então, eu vou também, em março do ano que vem, completar 45 anos de atividades nessa área. Leonardo, falar do agronegócio é realmente, principalmente quem como eu, acompanhei essas grandes revoluções dos últimos anos, nos dá muito prazer, nos dá orgulho. Realmente, como você disse, eu lancei agora um livro, sexta-feira passada, a editora me entregou. O título é Produção de Alimentos, a missão mais nobre da agricultura. E eu fiz exatamente uma análise das 10 principais culturas produtoras de grãos no mundo, no Brasil e no Rio Grande do Sul, de 1976, quando comecei a minha vida profissional, até a safra 2019. E realmente, como você falou, o aumento de rendimento das culturas foi muito grande. Então é bom que se diga que até os anos 1970, o Brasil era um dos maiores importadores mundiais de alimentos. Brasil e México eram os países que mais importavam alimentos. E de lá para cá, o Brasil se tornou, já somos, o quarto maior exportador. E eu acredito que dentro de 2 anos nós vamos ultrapassar a Holanda e vamos ser o terceiro maior exportador de alimentos do mundo. E isso se deu principalmente pelo aumento da produtividade. O caso do milho, que você deu um exemplo, se a gente pegasse o rendimento do milho lá nos anos 1976 e comparar com a média agora da última safra, não da safra 2019-2020, que aí nós tivemos a estiagem, sim, nós tivemos, a média aumentou quase 3 vezes, aumentou 258%. A soja dobrou o rendimento. E
E eu até fiz num dos capítulos um estudo seguinte: em primeiro lugar, aumentar o rendimento, aumentar a produtividade, só acontece se nós aplicarmos as tecnologias de manejo. Então, a pesquisa gera tecnologia, ela é difundida aos agricultores pela assistência técnica, pela extensão rural, pelos dias de campo, em palestras, em eventos, em feiras. No entanto, o resultado só vem quando o agricultor acredita na tecnologia e usa. Enquanto o agricultor não usa, diz: não, meu pai não usava, não, meu avô não usava, o resultado não vem. Então, o resultado veio porque o agricultor acreditou. E aí, só para você ter uma ideia, o Brasil, na safra 2019, produziu 243 milhões de toneladas de grãos alimentícios. Em 1976, a produção per capita de grãos no Brasil era 409 quilos. Nós agora ultrapassamos 1.100 quilos por hectare ano. Quer dizer, se fosse assim para consumir, cada brasileiro teria à sua disposição 3 quilos de grão por dia para se alimentar. Então, há uma disponibilidade alta internamente. O Brasil está muito bem abastecido de alimentos, né? Isso não quer dizer que não tenha gente passando fome, mas não é porque não tem alimento, é porque tem um problema econômico, social, de acesso, né? Mas e o Brasil batendo recordes de excedentes exportáveis, né? O Brasil, veja, o ano passado, o agronegócio gerou 82 bilhões de dólares. Eu costumo dizer, Leonardo, que se os dólares das divisas do agronegócio, o dinheiro ao ser trocado por reais, se colocasse um carimbo agronegócio nele, ele estaria aparecendo nos consultórios médicos, nos hospitais, nos institutos de beleza, nas lojas, no posto. Ou seja, ele circula em toda a economia, porque é o setor primeiro da economia, e vai para alimentar o comércio, vai alimentar a indústria, vai alimentar os serviços todos. Isso dá o quê? Pegando um câmbio no ano passado, médio de 4,50, isso quer dizer que o agronegócio, só de divisas que vem da exportação, jogou $1 bilhão por dia na economia brasileira. Então, ela é realmente muito forte. Então, às vezes, o urbano, ele não se dá conta dessa importância. E vejo, a maior parte dos empregos do agronegócio estão onde? No setor urbano. Sim, com certeza. Porque hoje, de cada R$100 do agronegócio, 20 são do agricultor, da produção. 10 são antes da porteira, serviços, pesquisa e tal. E, na verdade, 70% é o que acontece no transporte da propriedade até a indústria, até o porto, na industrialização, na distribuição, até chegar na prateleira do supermercado. Então, veja, toda essa cadeia, a maior parte dos empregos estão na área urbana, ou seja, o agronegócio é muito mais urbano do que rural. E aí, só para concluir essa parte, eu fiz assim, esses 243 milhões de toneladas de grão da safra 2018-19 foi produzido em 66 milhões de hectares, ou seja, 7,9% do território brasileiro. Só isso. Só isso, né? Se nós não tivéssemos melhorado a produtividade, graças à aplicação de tecnologia, de 1976 a 2019, se nós continuássemos com a mesma produtividade da soja, do milho, do arroz, do trigo, da aveia, do feijão, lá de 1976, o Brasil teria que ter plantado 165 milhões de hectares para produzir os 243 milhões de toneladas de grão. Olha que loucura isso. Você imagine quanta máquina, quanto equipamento, quanta mão de obra seria necessária. Então, não teríamos essa mão de obra? Nem teríamos. Exatamente. Nem teríamos. Né? Hoje, a população rural do Brasil é aproximadamente 17%, 83% da população está na cidade. Em 1950, quando eu nasci,
tinha aproximadamente 17% na cidade e 83% no meio rural. Então, o agricultor, os 83% dos agricultores produziam comida para si e tinha que produzir mais para outros 17% que estavam na cidade. Hoje é o inverso. Ao contrário. 17% da população rural tem que produzir para si e para mais 83% que estão no meio rural. Ou seja, quando se aplica a tecnologia, quando se verticaliza a produção na mesma área, nós poupamos recursos naturais. Então imagine quanta mata foi preservada, quanto cerrado foi preservado, quanta várzea foi preservada. Ou seja, a aplicação de tecnologia, além do aumento da produtividade, além do aumento da renda, é também um processo altamente ecológico. Perfeito. Perfeito. A gente percebe, né, que o agro ele apanha muito com essa questão ambiental. E as pessoas, pelas suas convicções pessoais, acabam não percebendo a importância que o agro tem na preservação. Exatamente. Seja por essa implementação de tecnologia que se produz cada vez mais em menos área, seja por nossas obrigações legais de preservar, de manter dentro das nossas propriedades as áreas de preservação, mas não vamos entrar nesse viés. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Agora é interessante, Leonardo, se a gente for olhar um pouquinho o que aconteceu nesse período, quer dizer, por que houve isso aqui, né? Então, o seu pai, com certeza, vai lembrar de tudo isso aí, né? Nós começamos lá nos anos 60, mas, na verdade, a coisa só começou a evoluir 70, 80 em diante. A primeira revolução tecnológica foi a calagem. Sim. Aplicar calcário e transformar esses solos ácidos, pobres em nutrientes, principalmente fósforo, cálcio, magnésio, e ricos em alumínio tóxico, nesses solos altamente produtivos. Essa foi a primeira grande revolução, né, que nós fizemos. Veio a revolução do plantio direto. Imagine se nós continuássemos ainda naquilo que se fazia até meados dos anos 90. Uma aração profunda, uma grade gobre para destorramento, uma grade niveladora, aí aplicava os herbicidas, que era principalmente o Sencor e o Treflan que tinha que incorporar, porque o Treflan era fotossensível. Pré-plantio incorporado, para depois fazer ainda. E aí, imagina, aí tu fazia o plantio, o solo completamente desestruturado, de noite vinha uma chuva, outro dia tinha que começar tudo de novo, certo? Então, a revolução do plantio. Hoje são quase 40 milhões de hectares no Brasil fazendo plantio direto na palha. Olha a quantidade de carbono que, em vez de ir para o ar como CO2, está ficando no solo. O pessoal usa o termo sequestro, eu não gosto muito, porque sequestro me lembra crime, e isso aí é uma das coisas mais maravilhosas que se pode fazer. Bom, e o senhor aí depois, poxa, mas nós temos que também melhorar. Pode falar. Não, e o senhor foi um dos precursores do uso do plantio direto na região do Passo Fundo. Sim. O senhor foi uma das primeiras pessoas que levantou essa bandeira, né? Na verdade, eu fui influenciado pelo Werner Winch. O Werner Winch é um pesquisador, tinha vindo para a Embrapa, e eu tinha me tornado amigo, e eu tive que, na universidade, na faculdade, assumir a disciplina de conservação de solo. O professor tinha saído, e aí o diretor disse, não, tem que alguém que tem que assumir, você faz e tal. E eu aí virei professor de conservação de solo, 77, 78, dei aula até 82. E foi aí, nesse período, que a ICI, né, traz, então, essa tecnologia da Inglaterra, traz os primeiros herbicidas, o paraquat, o diquat, se traz as primeiras semeadoras, enormes, uma semeadora, né, era difícil, com rotativa, para começar. E em 78, julho, agosto ali, nós fizemos uma rodada de palestras na região, ainda a Copasso. Ela era uma grande cooperativa, ela era, na época, a terceira maior cooperativa do Rio Grande do Sul, que, infelizmente, nós perdemos ela. E aí, onde ela tinha filiais, a gente fazia palestra, né? Levava o filme do Teixeirinha para atrair o povo, né? Sim. O gaúcho de Passo Fundo. E aí a gente falava, né?
a gente falava sobre plantio direto. O Irivelton Roman, que na época era da ICI, depois foi pesquisador da Embrapa, foi chefe, já falecido. O seu pai estava na Carvalho na ICI, e a gente começou. Mas foi muito difícil, eu sempre digo. Eu chegava em casa, contava para o meu pai, lá no interior de Ibirubá, e o meu pai dizia, mas onde é que já se viu querer plantar sem lavrar e gradear? Certo? Quer dizer, era difícil convencer o meu pai, né? Até que eu, finalmente, depois, ele adotou. Então, são as revoluções tecnológicas mais importantes. Mas, como eu ia dizendo, a terceira foi, mas nós temos que elevar a fertilidade do solo. Então, aí se conseguiu até com o governo federal financiamento para aplicação de fósforo, potássio, 5 anos para pagar, para levar a fertilidade. Hoje, a gente faz uma adubação muito mais equilibrada. Se cada agricultor lembrar um pouquinho, por exemplo, soja. Soja não precisa adubar. Nós temos que adubar o milho. Milho é exigente. A soja não precisa. Imagina. Certo? Imagina. Então, hoje se faz uma adubação. Para mim, a terceira revolução, essa adubação mais racional, inclusive com macronutrientes, com micronutrientes. A quarta revolução foi o aumento da eficiência do controle de plantas daninhas, pragas e doenças. Veja, quanto se gastava nos anos 70 para controlar a lagarta, só tínhamos pó. Era o famoso folidol, paratião metílico e DDT. Aplicava o pó, chovia, 3 dias depois tinha que aplicar de novo. Os agricultores aplicavam, em média, 20 a 25 quilos de pó de veneno por hectare. Nós hoje controlamos com ml de produto. No entanto, a ideia de que hoje se usa muito mais veneno. Nós usamos hoje muito menos veneno e produtos muito menos tóxicos. Doença, sabe? Até 98, não se aplicava fungicida na soja. Então, mesmo as doenças de final de ciclo que já existiam, ainda não havia a ferrugem, né, que é tão terrível, que surgiu depois. Mas veja, a entomologia estava muito mais avançada desde os anos 80, principalmente trabalhos feitos na URGS em Porto Alegre, feito em Pelotas, feito na Secretaria da Agricultura. Olha o desfolhamento da soja, até tantos por cento já afeta o rendimento. Mas se perdia folhas por doença de final de ciclo e não se fazia nada. Até que a partir de 98 começamos a aplicar. Pense cada um, se nós tirarmos o fungicida da lavoura de soja, a fatia que nós perdemos hoje. Hoje é capaz de perder tudo. Bom, aí também em 96, aí começa a introdução clandestina dos primeiros cultivares de soja transgênica, as maradoninhas. Clandestina, claro, isso não dá para defender isso, né? Porque é realmente uma coisa criminosa. Mas por que o agricultor se obrigou a fazer? Quando você exagera no argumento, se perde a discussão nos ensinos advogados. Então, nós tínhamos aí governos todos que não queriam. Veja, no Rio Grande do Sul, a campanha soja transgênica, semente da morte, no tempo do Olívio Dutra, toda uma campanha contra. E aí acabou a soja vindo, né? Imagine o agricultor desse lado do Rio Uruguai, São Borja, sofrendo com o controle de planta daninha, fazendo às vezes até 5 produtos sequenciais e ainda sobrava planta, ou sobrava o leiteiro, ou sobrava papuã, ou sobrava trapoeraba e assim por diante. Aí, claro, pegou a canoa e não foi só pescar. Do outro lado estava a Argentina ali, fazendo uma aplicação de glifosato, lavoura limpa e pescando. Né? Então, ela entrou. E eu hoje olhando para trás, né, na época, eu como professor sempre dizia na aula, olha, isso não é legal. Nós temos que trabalhar, nós temos que tentar convencer as autoridades. E me envolvi muito nisso. Aqui, mesmo quando se fazia palestras aí, levando os pais para mostrar que isso era um problema, que isso ia ser que nem a talidomida, que filho ia nascer com problemas físicos, que os netos poderiam nascer. Hoje nós olhamos para trás, o que aconteceu? Nada. Você conhece alguém que ficou doente, que faleceu por causa do glifosato? Tentaram fazer, inclusive, que tinha que na prateleira do supermercado ter um símbolo lá que era transgênico.
Hoje alguém ainda olha para isso? Quer dizer, tá lá. Só que continua ali, o triângulo amarelo continua lá, né? Mas tu acha que alguém... Você vê lá alguém, sabe, na prateleira olhando aqui, deixa eu ver, não, isso aqui eu não quero. Alguns fanáticos, porque aquilo era típico do radicalismo político partidário, ideológico, algum ranço religioso também, porque, lamentavelmente, houve campanha por padres, inclusive, contra a soja transgênica, mas não, isso não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com a religião. Era só a vinculação à teologia da libertação, né? Sim. Bom, depois eu fui para Brasília, tive a satisfação de ser um dos 22 pesquisadores brasileiros convidados para a gente ajudar a fazer a lei, né? Tirar a soja da ilegalidade e fazer de novo uma lei, que finalmente saiu em 2004. E aí, de novo, a gente perguntaria, Leonardo, se nós não tivéssemos esses cultivares transgênicos à disposição aí, se nós não tivéssemos aprovado uma lei de proteção de cultivares que permitiu que as grandes obtentoras de variedades, Brasmax, Dalmário, Nideira, a própria programa da Bayer, que agora está com a Basse, Dow, Monsanto, elas vieram porque nós fizemos uma lei, que é uma contribuição boa que nós temos que agradecer aos políticos. Se nós não tivéssemos feito a nova lei de biossegurança de 2004 e continuasse no Brasil proibido o uso de transgênico, olha, nós não teríamos evoluído na produtividade. Então, ela foi uma contribuição muito grande. E agora o quê? Estamos vivendo a era da agricultura de precisão. Quem é que ia imaginar, né, um agricultor, pensando assim, há 15, 20 anos atrás, que hoje ele vai comprar uma semeadora, um pulverizador, ele tem ali equipamentos acoplados, os satélites à sua disposição aí, e ainda, onde nós caminhamos aí, eu não preciso sair de casa para avaliar, eu compro um programa e eu faço avaliação, se a emergência está boa, se está aparecendo planta daninha, se está aparecendo praga, se está aparecendo doença. Olha que coisa extraordinária que nós estamos vivendo, né? Agricultura de precisão, agricultura de conhecimento, agricultura digital, agricultura 4.0, ou até já se fala na 5.0, que é a inteligência artificial acoplada entre as diferentes máquinas, e elas falam entre si. Quer dizer, o homem apenas programa ela. Sim. Então, realmente, eu atribuo a essas grandes revoluções esse nosso aumento do rendimento, da produtividade, termos poupado recursos naturais, estamos poupando mão de obra, estamos fazendo essa grande produção extraordinária aí com pouca gente trabalhando, certo? Dando comida ao brasileiro e gerando excedentes. Veja, nesse primeiro semestre, nos 6 primeiros semestres do ano de 2020, o agronegócio é responsável por 40,5% de todo o PIB. A agricultura não parou. Imagina se ela tivesse parado também. Os políticos até tentaram, né? Sim. Tentando em plena colheita, fechando restaurante à beira de estrada, fechando borracharia, fechando oficina, fechando loja de peça. Imagina, no auge da colheita da soja, na nossa principal riqueza, e a insensibilidade de políticos de nossa região, fazendo essa barbaridade aos agricultores. São tempos difíceis. E principalmente, se não por maldade, mas por incapacidade de ler o quadro, né? Tá todo mundo tateando, eles não sabem, ninguém sabe o que faz, né? Incompetência e medo. Incompetência e medo. Mas deixa eu lhe fazer uma outra pergunta aqui. De fato, a evolução que a gente tem visto na agricultura é sensacional. A evolução do maquinário, essa questão de imagem de satélite para você acompanhar crescimento de planta, tudo é sensacional. Mas tem um outro aspecto. Se você me permitir, Leonardo, me permite, tem uma outra coisa extraordinária que aconteceu aí. Veja que o ciclo da soja, vamos pegar a soja, que é a nossa principal cultura, maior área no Brasil, maior produção, que mais gera empregos diretos e indiretos, é no Rio Grande do Sul, nossa região. Veja que nós tínhamos lá há 40 anos atrás, o ciclo da soja era de 150 a 180 dias.
Muitos que estão nos assistindo vão lembrar, por exemplo, lá atrás, do cultivar Majós, que isso não é do teu tempo, né? Majós, que era um cultivar que vinha dos Estados Unidos, até 6 meses. Depois veio a anta, veio cultivar anta, era muito plantado, foi plantado aqui na região. Na verdade, tinha 2 antas na lavoura, né? O cultivar e quem plantou, porque aquilo era bonito para tirar foto, né? Para mostrar para o gerente do Banco do Brasil, diz, olha, fique tranquilo aí com minhas dívidas, olha o sojal que eu tenho, leva a família no domingo. E depois, na hora de colher, só dava palha, né? Mas veja, e hoje nós estamos com um ciclo de 120 dias em média, 120, 125. A soja aumentou o dobro o rendimento com 30 dias de ciclo a menos. Então, o manejo tem que ser diferente. Eu tenho que cuidar para que ela tenha um bom sistema radicular, porque ela tem que absorver muito mais nutrientes em menos tempo. Eu não posso mais perder a área foliar, porque senão eu perco o tamanho de fábrica, eu tenho que ser muito mais exigente. Eu tenho que manter a folha verde sadia por mais tempo para encher bem o grão. E aí vem a outra coisa extraordinária. Essas regiões mais quentes, como o oeste do Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, o que aconteceu? Com soja com ciclo mais curto e também híbridos de milho ciclo mais curto, fizemos essa coisa extraordinária de você, no mesmo ano, você fazer uma grande área de soja e uma grande área de milho. 2 safras das 2 culturas mais importantes. Hoje, soja e milho representa 90% do total de grãos produzidos no Brasil, na mesma área. Isso aumentou a renda do produtor, porque ele está otimizando a maquinaria que ele já tem, os equipamentos, as benfeitorias, a mão de obra, com 2 culturas. Aumentou a renda de todo o agregado. Você veja as grandes cooperativas, as grandes cerealistas nessa região, porque, na verdade, ela está agora pegando 2 culturas, não é mais, eu vou plantar soja ou milho. Agora eu vou plantar soja e milho. Ou aqui no Rio Grande do Sul, em várias regiões, você pode fazer milho e depois soja. Certo? E quanto isso representa na renda de tributos para os municípios, para os estados e para o Brasil. E, de novo, foi tecnologia. Ciclo precoce, ciclo mais curto, para poder fazer as 2 safras, que, de novo, significa poupança de recursos naturais. Perfeito. É impressionante o avanço tecnológico que tem no campo, o que se agrega de tecnologia no que a gente produz hoje é incrível. E um outro aspecto também que não é nenhuma novidade, porque, enfim, quando eu era criança dentro de casa, eu me criei ouvindo falar do DIPEL, que fazia controle biológico. De lagarta. Acontece que nos últimos anos a gente tem percebido dentro da empresa, até pela questão do que os nossos fornecedores começaram a nos trazer, que a gente voltou a ter uma oferta maior de produtos biológicos. Nós começamos a falar em produtos fisiológicos, em tratamento hormonal para as plantas, visando a melhorar aquilo que o senhor falou agora há pouco da questão do solo, mas melhorar a nutrição da planta, melhorar o incremento de produtividade que isso traz. O que o senhor pode nos falar, então, dessas tendências? O que a gente vai ter de novidade daqui para frente para a gente aplicar na lavoura, nesse aspecto de nutrição de planta, nutrição de solo? Bom, é preciso, assim, olhar, nós estamos enaltecendo todo o agronegócio, mas, na verdade, quem comanda o agronegócio é o consumidor. Eu até disse na semana passada, numa entrevista que eu dei para um órgão de imprensa do Centro do Brasil, que quando o pessoal do urbano se queixa da monocultura, ele deveria olhar no prato do dia a dia da casa dele. A monocultura começa em casa. Quer dizer, se eu quero todos os dias ter na minha casa pão, massa, biscoito, bolacha, bom, então nós temos que plantar cada vez mais trigo, não tem jeito. Sim, não tem jeito. Se todos os dias eu quero comer arroz, então nós temos que aumentar a produção de arroz. Se todo mundo quer usar calça jeans, então tem que plantar cada vez mais algodão no mundo. Então, na verdade, muitas vezes as pessoas criticam
o produtor e não olho na sua casa, não olho o seu comportamento, certo? Bom, esse consumidor, em relação a alimentos, ele hoje, a maior preocupação é com os resíduos de defensivos agrícolas. Uhum. Isso é no mundo inteiro. Isso é no mundo inteiro. Principalmente, isso começa na Europa, Estados Unidos, Canadá. Isso se espalha hoje pelo mundo. Ou seja, ele quer saber se aquilo não vai fazer mal, se aquilo não é acumulativo. Então, isso obriga, de um lado, as grandes empresas produtoras de química de produzirem produtos menos tóxicos. O produto menos tóxico, evidentemente, que ele dá uma proteção na cultura por menos tempo. Uhum. Então, por isso que nós temos que fazer com maior frequência, né? Porque ele, em 10 dias, ou 12 dias, ou 15 dias, ele perdeu o efeito. Mas ter o cuidado da carência, ou seja, não aplicar muito próximo da colheita. Então, são grandes cuidados que deve ter. E eu, na minha opinião, na minha visão para frente, eu tenho dito isso já faz uns 3 anos, as maiores novidades que virão no manejo de culturas nos próximos 10, 15 anos será o uso de produtos biológicos e indutores de defesas. Uhum. Isso ficou tão importante que as maiores empresas produtoras de agroquímicos do mundo, elas hoje investem praticamente 1/3 já dos recursos para pesquisa, exatamente pesquisando isso. Então, o DIPEL, veja, nós tínhamos lá, se aprendeu que tinha o Bacillus thuringiensis. Bom, você fez isso aí, um trabalho enorme, né, a partir da Embrapa, principalmente a Embrapa Soja de Londrina, com os departamentos técnicos de empresas, de cooperativas. Então, o agricultor pegava algumas lagartas, triturava ela e aplicava, depois recolhia de novo essas lagartas. O agricultor tinha o freezer com sacos e sacos de lagarta para guardar para a próxima. Só que, claro, que isso era um negócio complicado, né? Era um negócio complicado. Mas você fazia um controle biológico, um produto atóxico. Mas aí vem a biologia molecular, vem a engenharia genética aí. O que se conseguiu fazer? Pegar esse gene do Bacillus thuringiensis, que é o gene BT, e colocar ela no cultivar. Uhum. E aí veio a geração, e aí nós temos aí BT. Soja BT, milho BT, algodão BT. E aí é interessante, de novo, a incoerência principalmente dos ditos ambientalistas, mas eu acho que o ambientalista, o que estuda a ciência ambiental, ele é importantíssimo. Agora nós temos muito esse radicalismo, né? Aí eles fizeram campanha contra o BT. Quer dizer, quando se pegava uma lagarta, se guardava até na geladeira, onde tinha comida, porque era atóxica. Quando agora, graças ao conhecimento, né, do DNA recombinante, você consegue injetar esse gene e produzir um cultivar, aí não, aí eu sou contra, isso aí não funciona e tal. Então vai vir muito produto biológico aí para controle de pragas, para o controle de doença, para o controle de nematóide. Então tá aí os bacilos, fungo como pocônia, né? O tricoderma, olha quanto se usa já o tricoderma aí na região. E como foi difícil, eu me lembro bem assim, eu fui conhecer o efeito tricoderma em Chapecó, numa lavoura. E aí a gente começou a testar isso aí ainda, eu estava na universidade, e ver, olha quanto isso hoje é importante no controle do mofo branco, da esclerotínia, que é uma das doenças mais terríveis que nós temos aí, né? Também os micro-organismos, veja, nós usamos apenas o Brady Rhizóbio para fixação biológica de nitrogênio na soja. Hoje já se faz uma co-inoculação, usa para esses rendimentos aí acima de 50 sacas, 3 doses de Brady Rhizóbio e uma de azospirilo. O azospirilo, além de fixar a N, mas é um fixador livre,
Ele produz hormônios no solo que aumentam o enraizamento da soja. Isso. Aumentando o enraizamento, aumenta a capacidade da soja de absorver outros nutrientes, porque aí tu aumenta o volume de contato de raiz com o solo e aumenta a eficiência da absorção de fósforo, de cálcio, de potássio, de magnésio, de micronutrientes. E ainda aumenta o número de nodos do Braid Resolve. Então, na verdade, o Braid Resolve funciona melhor. Mas está aí já sendo testado no Brasil, no Paraguai, também Pseudomonas. Então, logo nós vamos usar Braid Rhizobium, Azospirillum e Pseudomonas. Como para aumentar a fixação, porque isso é uma coisa extraordinária. A nossa cultura mais importante em área, em produção, em renda no Brasil, que é a soja, que é a que mais precisa de nitrogênio. Veja, em média, para produzir uma tonelada de grão, precisa 80 kg de N. Para produzir 4 toneladas, são 320 kg de N. Se nós tivéssemos que colocar esse N na forma de ureia, seriam 700 kg de ureia por hectare. Se fosse sulfato de amônio, seriam 1.600 kg de sulfato de amônio. Imagina o custo. Pois bem, 85% desse N vem da fixação. Há um custo baixíssimo. É a tecnologia mais barata que se pode usar e de maior retorno econômico de todas as tecnologias que se usam em soja. E nós vamos aperfeiçoando isso. Mas, claro, tem que associar com micronutriente. Se a planta tiver com deficiência de molibdênio, ou a bactéria não tiver molibdênio e não tiver cobalto, não adianta colocar o inoculante. Aí eu não vou ter os nódulos funcionais. Tá? Mas agora nós já temos também a geração aí do Bacillus subtilis, que produz fosfatases. O que são essas fosfatases? São enzimas que liberam fósforo fixo no solo. Uhum. Os nossos solos são riquíssimos em fósforo. Sim, quando você faz o teor total de fósforo, está lá em cima. No entanto, a quantidade de fósforo disponível para as plantas é uma percentagem muito pequena. Pois então, assim como a micorriza, que é um fungo que se liga em raízes, né, esbranquiçado, muitas vezes o pessoal ficava preocupado se era uma doença, na verdade, ele era fundamental. A micorriza, nós estamos com dificuldade de fazer inoculante, tem dificuldade de manter ele in vitro, né, de um ano para outro e fazer. Mas essa tecnologia está sendo aperfeiçoada, é só uma questão de tempo. E talvez nós vamos gastar menos com nitrogênio, cada vez menos com nitrogênio. Se eu agora, em cima dessa palhada de soja, imediatamente colocar uma cultura, esse nitrogênio vai ficar no sistema. Agora, se eu colher a soja, que fica bastante nitrogênio na palha, não plantar nada, os micro-organismos degradam, o nitrogênio volta para o ar. Mas se tiver ali uma aveia crescendo, tiver um milheto crescendo, tiver um capim-sudão crescendo, tiver um centeio crescendo, qualquer cultura, ele fica no sistema, depois eu desseco ela e de novo ele fica no sistema. Ou seja, aumentar o N no sistema. Nós podemos fazer isso com fósforo. E o Brasil é um grande importador de fósforo. Nós gastamos bilhões e bilhões de dólares em importação. Então, são novas tecnologias muito importantes que vêm aí. E olha, a gente vê a quantidade de pesquisas que estão sendo realizadas, e os outros são os indutores. O que é um indutor de defesa? É você aplicar substâncias que induzem a planta a produzir defesas. Uhum. Então, nós temos aí, por exemplo, fosfito, né? Tem fosfito de manganês, fosfito de zinco, fosfito de cobre, fosfito de potássio. Nós temos o ácido salicílico. Nós temos alguns aminoácidos, como extratos, principalmente extrato de algas, ricos em tirosina e fenilanina, esses dois aminoácidos. Eles já são precursores também. Então, e quem sabe quantos outros produtos vão ser desenvolvidos, e são produtos absolutamente naturais, né? São naturais, não Sim. tem problema. Porque isso é uma das características da agricultura atual, né? A rastreabilidade vai ser cada vez maior. Nós vamos, dentro de pouco tempo, o QR Code vai estar em todos, chegar no supermercado e saber exatamente onde foi produzido, quem foi o produtor, qual é o herbicida que ele usou, qual é o inseticida, qual é o fungicida, qual é o adubo, e tudo isso aí, a rastreabilidade. Essas são algumas coisas que estão se aperfeiçoando, inclusive, nesse momento, né? Na fase da pandemia,
levando uma digitalização. Nós estamos aqui falando, eu nunca tinha usado o Zoom antes de março. Nunca. Sim. E agora estou dando aula. Aquela viajar para São Paulo para fazer uma reunião, sim, isso não vai mais acontecer. Nenhuma empresa vai dizer, como é que eu vou gastar contigo passagem, hotel, táxi, alimentação? Olha o quanto custa fazer uma reunião em Campinas, uma reunião em São Paulo. E não só isso, tudo aí. O tempo da pessoa, o tempo de deslocamento. Sai de Passo Fundo, vai a Campinas ou vai a Guarulhos. Então, nós aceleramos. Ontem à noite eu estava falando com o professor Santi, que eu gosto muito dele, o professor Antônio Santi, conheci ele estudante de agronomia, depois no mestrado, no doutorado, hoje um eminente professor da Universidade Federal de Santa Maria, do campus de Frederico. E ele estava me dizendo ontem, ele que trabalha com agricultura de precisão, na agricultura de precisão nós fizemos em 4 meses o que se esperava fazer em 4 anos. Todos agilizaram os sistemas aí, né, por causa do home office, quer dizer, ter que ficar em casa, se cuidar, né, porque o vírus está aí, enquanto não tiver vacina. Não tem jeito. Não tem jeito, né? Ele continua circulando. Então, a digitalização da agricultura acelerou, a rastreabilidade, isso é uma exigência do mercado internacional para a gente se manter. Se criou aí um movimento também um pouco mais nacionalista, mais bairrista. Veja aqui em Passo Fundo mesmo, né? Mas para que trazer máscaras da China? Olha que absurdo ela lá no começo. Pois não temos máscara porque a China não está entregando. Mas, pelo amor de Deus, em cada cidade aqui, quanta indústria de vestuário que faz roupas finíssimas, de grife, não são capazes de fazer. Agora, mas é mesmo. Para que mandar esse dinheiro fora? Está aí a campanha, compre local. É verdade também. Mas, poxa, sair de Passo Fundo para ir para Porto Alegre para comprar uma mesma roupa que tem nas lojas de Passo Fundo, as pessoas se dando conta, poxa, e o meu vizinho ali sofrendo. Então, nós queremos a solidariedade. Nós vamos sair, esse novo normal vai ser diferente, né? E o agronegócio é o setor que não vai perder mercado. As pessoas se deram conta agora que não precisa comprar roupa toda hora. Se deram conta, poxa, para que ficar trocando de roupa toda hora? Vão comprar menos roupa, vão gastar menos com bens supérfluos, mas ninguém vai deixar de comprar alimentos. Ninguém pode ficar sem alimentos. Ou seja, é o grande negócio do momento e continuará sendo o grande negócio do futuro. É aquela máxima, né? A gente não sabe quantas vezes por ano ou na vida vai precisar contratar um advogado, vai precisar ir ao médico, mas quando tudo tá certo, 3 vezes por dia a gente come. E quem é que bota a comida na mesa nesses 3 momentos? Aí a gente pode falar do pão, enfim. E aí quem é que vai produzir o algodão para roupa? Fazer a calça jeans. A calça jeans, aí, e o couro para o sapato. Então, a cadeia do agro, de fato, ela permeabiliza toda a sociedade, né? Não adianta. Então, há poucos dias eu vi no Face um professor, né, universitário, com mestrado, doutorado, fazendo um discurso a favor do desmatamento zero. E mostrando uma foto, uma lareira acesa, estava frio. E aí te pergunta, quer dizer, tu está queimando o quê? Está queimando lenha? Ou para você ter lenha na sua lareira, um vinhozinho provavelmente importado, em cima da mesa, né? E aí escrevendo uma tese contra o desmatamento. Aí tu olha para a mesa, certamente uma mesa de mogno, de árvore que veio derrubada lá da Amazônia. O piso IP, ou Itaúba, tem que derrubar a árvore. Olha. Certamente no dia seguinte, foi num sábado, no dia seguinte ele fez um churrasquinho para a família, queimou
carvão. Para ter carvão tem que derrubar a árvore. Certamente tinha guardanapo. Para ter um guardanapo de papel tem que derrubar a árvore. Certamente tem papel higiênico no banheiro. Se nós não derrubar a árvore. Então, nós temos que lutar, sim, contra o desmatamento indiscriminado, o desmatamento fora o ilegal, isso sim, tudo que é ilegal. E mais ainda, vamos cuidar do nosso lixo, né? Começa na casa, em vez de escrever tese sobre o desmatamento da Amazônia, começa a reciclar lixo na sua casa, recicla saneamento lixo, básico. Né? Vai dar uma contribuição grande, né? Qual o percentual, se a gente for falar do percentual das habitações no Brasil que tem saneamento básico, né? Que tem rede de esgoto? Não, aí se incentiva, inclusive, a urbanização à beira do Rio Passo Fundo, como sempre digo. O Rio Passo Fundo entra na cidade, tu pode te deitar ali e beber água. É uma água potável. E olha o esgoto que sai lá embaixo. Quer dizer, incentiva por currais eleitorais, pessoas ali com esgoto direto, né? Vamos cuidar do nosso Rio Passo Fundo, já que estamos gravando aqui no dia 7 de agosto, no dia do município, no 163. Quer dizer, nós temos tanta coisa para fazer aqui, começando pela sua casa e tal, do que desmatamento zero não vai ocorrer nunca. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, porque nós precisamos. O que nós temos que aprender é colher a árvore. Colher, e não, claro, o ilegal. E, na verdade, o levantamento do INPE mostra que 2% das propriedades no Brasil faz desmatamento ilegal. 98% faz desmatamento dentro da lei, que a lei permite. Perfeito. Professor, nós estamos aqui com quase 50 minutos de conversa. Conversa boa flui assim, né? Não adianta conversar com quem sabe também do riscado. Muito obrigado. A conversa flui. A última pergunta que eu ia fazer para o senhor era relacionada, então, ao que vem por aí, em razão da pandemia, mas o senhor já comentou a questão. Eu acho que sim, é importante fortalecer. Eu acho assim, o que eu já falei, acelerou a digitalização. Então, eu vi aí que ontem a Prefeitura de Passo Fundo, claro que esse programa vai ser assistido fora daqui, né? Isso. Mas assinou um convênio com a Coprel para levar a internet para o interior. Agora é muito mais urgente a internet, não se admite, né? Então, se faz uma lei em Porto Alegre que agora a nota fiscal do agricultor tem que ser digitalizada e não tem internet. Não tem internet na propriedade. Primeiro tem que dar os meios, a infraestrutura, depois. Então, veja, a digitalização, a questão da rastreabilidade que nós comentamos, a questão, assim, vamos dizer, um neonacionalismo, o Marcos Favanelli fala nisso, né? Desde que nós comentamos aqui, as pessoas ficam dizendo, puxa, mas se eu puder comprar na loja do meu vizinho, já que eu vou comprar, eu já vou ajudar ele, porque vejo ele em dificuldade. O que eu puder comprar em Passo Fundo, não compre fora. O que o Brasil puder fabricar aqui, não vamos trazer da China. Não é possível que uma pandemia que vem da China... E aí a grande desculpa foi, não temos respirador porque não vem da China, não temos medicamento porque não vem da China, daqui a um pouco não temos fungicida porque fungicida é fabricado. Não! Nós temos que voltar a fazer fábrica de fungicida, de inseticida, de herbicida no Brasil. Se o Brasil não fizer, o Paraguai vai fazer. Exatamente. Vai fazer aqui do lado e nós vamos importar do Paraguai. E a outra que eu acho, assim, Leonardo, que eu não mencionei, claro que essa dificuldade, né, que foi gerada, ela aumentou um pouco essa importância da colaboração, do trabalho cooperativo. E aí eu vejo assim, especialmente na média e pequena propriedade, o Uber tem que chegar na agricultura. Não é possível que o agricultor hoje, para acompanhar essa evolução tecnológica, da nova semeadura, do novo pulverizador, tem que adquirir ele vai trocando. Ele não consegue pagar isso, né? Veja, nós precisamos hoje nós temos possibilidade hoje de fazer ao mesmo tempo uma subsolagem e largar calcário em profundidade, porque esse é o novo avanço, nós temos que fazer para continuarmos evoluindo.
nós precisamos colocar a raiz uma profundidade maior. Não se fala mais hoje em correção a 0,20. Nós temos que pelo menos fazer uma correção de 0 a 40. Mas como é que vamos colocar calcário lá embaixo? É difícil. Mas nós temos hoje uma possibilidade, onde não tiver áreas pedregosas, né, com máquinas. Né? Agora, não é um agricultor comprando um equipamento desse, ele é muito caro. Para trabalhar poucas horas por ano, não é possível. Então, tem que ver. Eu acho muito hoje que revendas, inclusive fornecedora, elas comecem a vender um serviço junto. Ou seja, eu vendo calcário para fazer a aplicação do gesso, e vai o equipamento e faz, tecnicamente bem feito, para ter o melhor resultado, e o agricultor aí, ele investe mais no custeio, numa qualidade boa de semente, em aumentar o fertilizante e tal, e menos num investimento morto. Mobilizar patrimônio. Mesmo o pulverizador, olha, as leis aí, por causa da rastreabilidade, a questão de controle, elas serão cada vez mais severas. E hoje, olha, é complicado, né, um agricultor aí poder fazer tudo isso dentro da técnica, para não ter derivas e tal. Quer dizer, vai lá já e entrega aplicado. Aí sim, com uma pessoa bem treinada e tal. Então, essa é uma oportunidade extraordinária que se faz, né, de já fazer a venda, o produto aplicado. Aquilo que hoje, eu conheci isso na Alemanha já em 1985. Se faz isso. A Argentina faz muito isso aqui do lado. Em 2009, 11 anos atrás, eu fiz uma rodada no Cinturão do Milho, nos Estados Unidos, e as empresas lá já faziam esse tipo de atividade, de entregar o produto, a própria revenda entrega o produto aplicado. Então, são novas oportunidades que aparecem, porque o agricultor hoje, ele também faz compra pelo WhatsApp. Sim. Esse é o principal. E agora acelerou mais ainda. Ele não quer vir para a cidade, porque parece que os vírus caminham nas ruas, estão na avenida, né? Então, ele não vê. Mas o que ele está fazendo aqui? Olha, eu preciso agora de 300 litros de glifosato aqui. Ele pega essa empresa, manda para cada um, quem der o melhor preço, quem não sei o quê, ele vai comprar. Sim. Certo? Agora, nós temos problemas. Nós temos problemas muito sérios na tecnologia da aplicação. Nós temos problema muito sério nos pulverizadores, nos bicos, no conhecimento do manejo, aplicando com temperatura muito alta ou com muito vento, e na verdade não atingimos o foco, né? Então, vejo isso, né, essa oportunidade que nós temos de fazer isso aí, ou seja, junto com a venda do produto, a prestação do serviço, a aplicação será muito mais eficiente, do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental, de contaminação de solo, de contaminação de ar, de contaminação de água, de contaminação do próprio aplicador, né? Porque aí tem um cara treinado. Aí sim eu posso investir num pulverizador de 2 milhões. Ele vai se pagar porque ele vai trabalhar toda... Agora, vou comprar então esse mais moderno aí para... Quantos hectares eu preciso ter? Há pouco tempo eu fiz uma palestra, agora nessa última safra, no município aí na fronteira, e depois na janta um agricultor chegou, disse, ainda bem que o senhor falou dessa questão que a gente aplica mal os produtos e tal. Hoje eu comprei um pulverizador novo, paguei 512 mil. Mas quantos hectares o senhor planta? 112. Puxa vida, ixi Maria. Quer dizer, olha, tu murcha assim, tu não tem o que dizer para eles, pelo amor de Deus. Quantas horas o pulverizador vai trabalhar por ano na tua propriedade? Plantando só soja, basicamente, que não planta nada no inverno. Só soja. Quanto custa? Quer dizer, então, hoje, isso pode ser um negócio também do produtor. Olha aqui, ó, ele faz com os vizinhos, olha aqui, ó, eu vou comprar um. Sociedade não funciona, a gente já viu que também isso não funciona. Não funciona. Isso é briga até entre irmãos. Prestação de serviço. Não dá. Agora, um deles, compra, investe, faz não sei o quê, e vende o serviço, faz prestação de serviço.
A aplicação de calcário, a aplicação de gesso, a aplicação de herbicida, de inseticida, de fungicida, colheita é outra coisa. Muitas vezes o agricultor fazendo um investimento errado, né? Ele compra uma colhedora hoje com uma balança eletrônica, claro, estamos na agricultura de precisão, isso. Mapa de fertilidade, mapa de colheita. Mas tem uma pesquisa que foi feita aí, de cada 100 colhedoras que se vende para agricultores com balança, 3 agricultores fazem agricultura de precisão, que se usam mapa de fertilidade fazer. Os outros 97 gastaram aí 70 mil, 80 mil, 86 mil, que não tem retorno. Pega esse dinheiro e põe a cópula na semeadora, aplicador de sulco, que é o futuro. Sim. Não tem como continuar colocando todos os produtos na semente. Nós estamos com excesso de calda. Aí a soja incha rapidamente e já não germina. Nós vamos colocar na semente só um inseticida bem feito, ou fungicida, para ter toda a semente com a dose, nem subdose, nem superdose. Se for um produto hormonal, que é uma pequena quantidade, e o resto, sulco de semeadura. Perfeito. Sulco de semeadura. E aí diluição não é mais juntar um monte de produto com inoculante e tal, que dá fito no micro-organismo, porque eu vou colocar isso em 800 ml, 1 litro de calda, mas agora eu coloco isso em 35, 40, 45 litros de calda no sulco. Quer dizer, então dilui, eu até diminuo esse efeito fitotóxico do inseticida, do fungicida, ou de algum produto salino sobre os micro-organismos. Então é uma realidade nova, de uma agricultura nova que está aparecendo. Agricultura de precisão, sim, equipamentos modernos, a nanotecnologia eletrônica, mas ela tem que estar associada a uma melhor prática de manejo, melhor prática, e também usando a nanotecnologia biológica, quer dizer, como nós já falamos, micro-organismos, indutores, produtos hormonais. Isso é uma realidade que nós temos aí para continuar aumentando os rendimentos, mas especialmente com rentabilidade, né? Porque mantém o negócio é o dinheiro, é o lucro, né? Não adianta ser campeão de produtividade e não sentir dinheiro no bolso. Então tem que ter rentabilidade, tem que ter rendimento, rentabilidade e sustentabilidade, ou seja, a cada ano que passa o seu solo melhores propriedades físicas, melhor propriedade química, melhores propriedades biológicas. Um solo fértil é um solo vivo. E é o que nos vai permitir que a agricultura brasileira continue tendo essa evolução e esses resultados que são exponenciais. E o desafio maior não é só o interno, Leonardo. Nós hoje estamos alimentando já 215 milhões de brasileiros e mais ou menos 1 bilhão de pessoas. Mas em 2050, segundo a FAO, o Brasil terá que estar produzindo alimentos para 4 bilhões de pessoas. 4. Celeiro do mundo. Então o rendimento da soja, a produção de soja no mundo tem que passar desse recorde, 358 milhões, para 600 milhões de toneladas em 2050. Ixi. O milho, veja quanto, olha o tamanho do mercado que se abre. Para milho, que produzimos aí essa safra recorde de 1 bilhão 123 milhões de toneladas, nós vamos chegar a 1 bilhão e 500 milhões de toneladas em 2050. Nós estamos falando justamente das duas culturas que já são as mais importantes no Brasil. Nós podemos plantar de norte a sul, de leste a oeste, certo? Agora, 70% do aumento dessa produção será produtividade. 20% de aumento de áreas e 10% de redução de perdas de colheita, perdas de transporte e perdas de armazenagem. Então, o grande desafio é tecnologia. Aplicar a melhor tecnologia, ir sempre degrau por degrau corrigindo o que está faltando, porque não é comprando novas terras, é investindo mais. Hoje, com dinheiro, com 1 hectare, para me sobrar, digamos, 25 sacos de soja por hectare a mais, se eu pegar esse dinheiro e colocar na minha terra, que já está escriturada e registrada, e fazer aí um perfil de solo até 40, que é um processo, leva uns 3 anos, descompactar, reduzir o alumínio, a acidez, aumentar a fertilidade e tal,
eu vou poder fazer isso em 15 hectares. E nesses 15 hectares eu poderei aumentar em 20 sacos. É muito mais negócio investir na sua terra do que simplesmente aumentar soja para comprar a terra do vizinho. Mas, professor, estamos com 1h02 de conversa. Possivelmente, se eu abusasse da sua boa vontade, nós conversaríamos aqui até o meio-dia. Tem problema. Eu queria lhe agradecer pelo seu tempo. As informações que o senhor trouxe, como sempre, são muito importantes, são precisas. O conhecimento que o senhor traz aí em quase 45 anos de experiência são fundamentais, sensacionais. Lhe agradeço muito o tempo, agradeço ao pessoal que nos acompanhou até agora. E se o senhor quiser deixar um recado final aí, por favor. Só um pouquinho. Só queria mostrar o livro. Ah, claro, o lançamento. O livro que saiu. Olha aí, ó, Produção de Alimentos, a Nobre Missão da Agricultura. Pela Aldeia Sul e a Berthier, onde eu faço essa análise das 10 culturas alimentícias mais importantes, a evolução diária, produção e assim por diante, onde eu falo um pouco dessas grandes revoluções tecnológicas e lá no final eu dou um pouco dos meus pitacos sobre o que eu acho que será essa próxima agricultura, os cenários futuros do agro. E onde é que o pessoal encontra o seu livro? Por enquanto, porque as livrarias estão fechadas, nós íamos fazer um lançamento, inclusive na Delta e tal, mas por enquanto está fechado. Pode ser através do e-mail incia@incia.com.br. Vamos lá, então. INCIA, @incia.com.br, certo? Maravilha. Ou então pelo telefone. Vamos lá. 3354 Isso, 54 3327 0070. Maravilha. Tá aí uma boa dica de leitura. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre a conversa que a gente teve agora, o último lançamento do professor Elmar Luiz Floss. Professor, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, principalmente pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. E aí fica a dica aí do livro e vamos esperar qual vai ser a próxima entrevista que nós vamos fazer aqui no podcast da Produtécnica. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Olha, eu que agradeço, agora. Realmente correu rápido, né? Tem muita coisa para conversar, né? Parabéns mais uma vez pela iniciativa da Produteca, e certamente será uma iniciativa muito interessante. E obrigado a todos. Obrigado a todos. Tchau, tchau.